Fala pessoal, dando continuidade aí à nossa Nodan 2020. Quem vos fala é o professor Cunha, capítulo 3 ainda, extenso, né senhores? Vamos começar agora no 3.14, datas, horas e números. 3.14.1, datas. As datas devem ser escritas por extenso, essa é a regra geral, sem que o algarismo indicativo do dia, do mês, seja precedido de zero. Lembra lá nas primeiras aulas eu falava para vocês que não se coloca zero à esquerda de datas, certo? Então, documentos de correspondência e declaratórios, atentem a isso, tá senhores? Então, tá aqui, olha, o exemplo 2 de maio, não é 02, senhores, não é 02 de maio, ok? E o primeiro dia do mês será indicado pelo algarismo 1, seguido do símbolo do número ordinal, por exemplo, 1º de março de 2017. 1º de março de 2017. Então, é assim que se escreve. Não invente 02, tá, senhores? Não tem esse zero aqui à esquerda. Não tem zero à esquerda. 2 de maio. Pronto, é assim, tá? A indicação do ano não deve conter ponto entre a casa do milhar e da centena. Então é assim, senhores, ele não quer que você coloque ponto aqui, ó, 2020. Não faz isso, pelo amor de Deus. Vai estar errado, você vai colocar 2020. Somente nos documentos de âmbito interno, atenção, os documentos de âmbito interno. Isso aqui cai na prova perguntando assim, Cunha, claro, não cai assim. Ele vai te dar um texto, ele vai botar lá a data e vai falar, esse documento aqui está sendo encaminhado para o COM. Pá, beleza. Esse documento aqui está sendo encaminhado para a instituição extra-MB, assim assado. Aí a data vem de um jeito, que é para um jeito é interno e outro jeito é externo. Aí o candidato se enrola todo. Então, senhores, prestem atenção que agora a gente vai falar nos documentos de âmbito interno, dentro da Marinha. Presta atenção, dentro da Marinha. Somente nos documentos de âmbito interno as datas de uso corrente serão grafadas com 9 caracteres. Por exemplo, sob o formato delta, delta, Mike, 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 alfa, 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 alfa. Então, 2 dias, 3 por mês, 3 algarismos e 4 por ano. Por exemplo, qual o dia que você está gravando essa aula? Vou botar aqui para vocês. 21 ABR de 2020. Isso. Dia, sempre com 2 algarismos. Está aqui. Mês, as 3 primeiras letras do mês. Não inventem moda, não coloque outra coisa. Já vi o pessoal colocando outras letras aí, senhores. São as 3 primeiras letras do mês. Não inventem moda. Aí, não façam isso também, ó. 21 de ABR. Não inventem isso. Não inventem isso. De 2020. Não existe esse minúsculo aqui. E o ano com 4 algarismos. Certo? Exemplo, 2 de janeiro de 2017. Não há espaço entre os 3 componentes, ou seja, é tudo junto. Cunha, mas você acabou de me falar que a gente não coloca zero à esquerda de números significativos em datas e na numeração de documentos declaratórios de correspondência. Certo, senhores? Mas quando você for colocar dentro do texto, você vai fazer de que forma? É daquela forma que apareceu aqui, ó. Para fora da Marinha, a gente vai ver ainda isso. E quando for dentro da Marinha, ele manda você fazer isso aqui, ó. Colocar esse bendito desse zero aqui. 02, por quê? Tem que ter 2 algarismos aqui, ó, sempre com 2 algarismos. Então você vai ter que complementar com zero à esquerda, dentro do texto. Dentro do texto, certo? Então é isso. Lá no cabeçalho,
Se for aparecer nas referências e nos anexos, também é assim, senhores. Tá? Se estiver fazendo referência a um documento interno, assim também. Vamos lá. Datas. Continuando, né? O formato simplificado de dados com a utilização de barras. O que são barras, senhores? Vou fixar aqui, barras, onde MM são os dígitos numéricos correspondentes ao mês, somente deverá ser utilizado no documento de âmbito externo. E quais são esses documentos de âmbito externo, senhores? Normalmente, atentem sempre para dois que eu vou chamar a atenção: carta e ofício externo. Gravem: carta, ofício externo 7/02/2020. Certo? Neste caso, os dias, os meses deverão possuir sempre dois algarismos, sendo incluído, quando necessário, o zero à esquerda. Toma aqui o zero à esquerda aqui, senhores. O zero à esquerda aqui também. Tudo bem? É isso. Então, para âmbito interno, vou fazer aqui, âmbito interno. 07, não, vou botar o mesmo ali, FEV 2020, sem espaço. Âmbito, vou botar o chapéuzinho aqui, né? Vai ter aluno reclamando disso depois. Externo, vai ser 07/02/2020. Senhores, anotem isso, é muito mais fácil decorar dessa forma aqui, tá? Por favor. Decorar, isso cai na prova, isso é chato. Decorar, vai chegar na hora da prova, ele pergunta, fica todo mundo, ih, caramba, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que é isso, pelo amor de Deus, ele não poderia ter feito isso, tá, senhores? Então, atentem. Voltando, vamos voltar lá atrás, vamos voltar nas datas. As datas devem ser escritas por extenso, sem que o algarismo indicativo do mês ou do dia do mês seja precedido de zero. Assim, senhores, tá aqui, essa aqui é a regra geral. No primeiro dia do mês será indicado pelo algarismo primeiro 1, né, seguido do símbolo de ordinal. Tranquilo, até aí ficou bem claro. 3.14.1. A indicação do ano não deve conter ponto, ou seja, eu não devo fazer isso aqui, 2020. Eu não devo. Então, qual a forma correta? Essa aqui, Para documento de âmbito interno, é essa forma aqui, senhores. É esta forma aqui, documento de âmbito externo. 2 algarismos para dia, 3 algarismos para o mês e 4 algarismos para o ano. Para âmbito externo, eu coloco 2 algarismos para o dia, 2 algarismos para o mês, 4 algarismos para o ano e separo o mês, ou separo o dia do mês e o mês do ano por barras. E aqui, ao invés de eu colocar as 3 primeiras letras de cada do mês, eu coloco o número referente ao mês. Nesse caso aqui, fevereiro. Tudo bem? As horas serão grafadas conforme os exemplos a seguir. Bom, aqui ele dá um monte de exemplos, então a gente precisa decorar isso aqui também. 12 horas, 1 hora, 30 minutos, Oscar, quando especificar a hora em determinado fuso horário, ou seja, Oscar, Papa, Zulu são fuso horários. Bom, não sei se o português está certo. Fusos horários ou fuso horários. Bom, isso aí deixa para os professores de português, né? 1 hora e 30 minutos, Oscar. 12 horas, cravado, 00, Papa. 15 horas, 50 minutos, Zulu. Vamos aqui para a coluna da esquerda. 7 horas e 15 minutos, 11 horas e 30 minutos, 2 horas 30 minutos e 20 segundos, são todos exemplos que podem ser grafados desta forma. 11 horas, 15 minutos e 52 segundos,
Começa às 13 horas, abre das 13 às 15 horas. Não esqueçam da crase quando tiver o das. Todos os dias às 18 horas, é 1 hora, são 2 horas, é 1 hora e 30 minutos, já são 10 para 1. Tudo bem? Decoreba, não tem muito o que se explicar aqui, senhores. Data hora, bom, importante também. Lembre-se de contar as barras, não esqueçam de contar as barras, senão vocês vão se enrolar. Será grafada com 16 caracteres. 16 caracteres, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 caracteres. São esses aí. São 2 caracteres referente ao dia. Tá aqui, ó, 2 referente ao dia. 4 referente horas e minutos, né? Os 2 primeiros para hora e os 2 segundos para... Ó, então vamos apagar isso aqui que tá muito feio, né? Isso. Apaga. Apaga, apaga, apaga. Tá muito embolado hoje. Vamos clarear esse quadro aqui. Isso. Opa. Fazendo besteira, né? Apaga, apaga e apaga. Então, ó, são os 2 para o dia. Esses 2 primeiros aqui só para hora. Esses 2 últimos aqui para minutos. Vou anotar aqui para vocês. Hora, minutos, fuso horário. Esses 3 próximos aqui para o mês. Esses 4 aqui para o ano. Certo? Então, 2 para o dia. Horas e minutos sempre com 4 algarismos. Letra maiúscula, não esqueço disso, letra maiúscula indicativa do fuso horário. Mês, 3 letras do mês em maiúsculas e entre barras. Maiúscula e entre barras. Ano, sempre com 4 algarismos. Então, ele deu um exemplo aqui. 01 significa o dia. 12 significa a hora. O outro 12 significa os minutos. O Papa significa o fuso, maio significa o mês e o ano 2017. Tranquilo? Prosseguindo. Números. Os números devem ser escritos por extenso quando constituírem uma única palavra. Então, 2, 15, 16... 3, 4 e assim por diante. São alguns exemplos só, tá? 200, 1000. Quando constituírem mais de uma palavra, por exemplo, 21, serão grafados pelo número, tá? Deverão ser gravados em algarismos. Por exemplo, 20 eu escrevo assim e 21 eu escrevo já dessa forma porque ele tem 2 palavras. Então, grave só esses 2 aqui, não precisa inventar moda não, vai ficar gravando tudo não, pelo amor de Deus. Tem uma palavra só por extenso, tem mais de uma, grafa o algarismo, escreve o algarismo, tudo bem? 25, 15, pronto. Pronto nada, tá errado, 15. Assim, senhores, isso, agora sim. Bom, o erro não estava previsto não, tá? Só consertei na hora, graças a Deus. Os numerais que indiquem porcentagem seguem a mesma regra, sendo seguidos pela expressão porcento, ou seja, 15%. Quando tiver apenas uma palavra, eu vou escrever o porcento também por extenso. E se eu tiver mais de uma palavra, 142, será grafado por esse símbolo aqui de porcentagem. Tudo bem? Então é isso, senhores. 20% ou 21%. Bom, fica bonitinho assim, né? Agora vem algumas regras.
Quando o número ou percentual for usado como referência, deverá ser grafado por extenso, exceto nas referências a datas, números de atos normativos e caso em que houver prejuízo para a compreensão do texto. Quando o número ou percentual for usado como referência, deverá ser grafado por extenso, exceto nas referências a datas, números e atos de atos normativos, caso em que houver prejuízo para a compreensão do texto. Não se usará a indicação em algarismos acompanhada da sua grafia por extenso. Exemplo, 25. Aqui você escreveu 25%. Não pode. Então, não será usado. Não será usada a indicação em algarismos acompanhada da sua grafia por extenso. Na leitura de numerais cardinais, deve-se colocar a conjunção e entre as centenas e dezenas, que os senhores atendem, assim como entre as dezenas e unidades. Centenas e dezenas, centenas e dezenas, dezenas e unidades. Então eu tenho entre as centenas e dezenas, CD, DU. CD e DU. Centenas e dezenas, centenas e dezenas e unidades. CD, DU. Tá? Grave isso aí também que é importante. Eu só devo colocar a conjunção e. Eu só devo colocar a conjunção e entre centenas e dezenas, centenas e dezenas e unidades. CD, DU. Então, na leitura de numerais cardinais, deve-se colocar a conjunção e. Senhores, atentem, tá? Na leitura de numerais cardinais, deve-se colocar a conjunção e entre as centenas e dezenas, assim como entre as dezenas e a unidade. Como, por exemplo, 5.058.624. 3.14.4. Os valores monetários devem ser expressos em algarismos arábicos, seguidos de sua indicação por extenso. Senhores, seguidos de sua indicação por extenso. Então, falou em dinheiro, eu tenho R$50. Eu venho aqui e escrevo R$50. Perfeito. Os valores monetários devem ser expressos em algarismos arábicos. Seguido da sua indicação por extenso. Entre parênteses. Perfeito. R$100. Se o valor a ser mencionado estiver localizado no final de uma linha, não deve ser separado. O cifrão deve sempre permanecer junto ao numeral. Bom, senhor, isso é para evitar fraudes. Então, eu tenho aqui, eu estou no final da página. E eu tenho essa linha. E nessa linha aqui eu escrevi o CR cifrão, ou melhor, o R cifrão, né, de reais, certo? Lá no Cruzeiro ainda, né? Me desculpe. E os valores aqui, ó, R$50. Bom, isso aqui que ele falou para não fazer, tá errado. Foi justamente isso que ele falou para não fazer. O que eu vou fazer? Qual seria o certo? Ó, tô aqui, pá. Chegou aqui o R cifrão. O que eu faço? Eu não coloco ele aqui. Continuo justificando e venho com ele para cá. R$50. E toma escrever aqui por extenso. Certo, senhores? Se o valor a ser mencionado estiver localizado no final de uma linha, não deve ser separado. O cifrão deve sempre permanecer junto ao numeral. É justamente isso aqui, ó. Eles são casados. Tá? Cifrão junto ao numeral.
3.14.4. Os DA que recebem número de ordem deverão ser estruturados usando algarismos sem espaço ou ponto entre eles, não devendo ser complementados com zeros à esquerda. Eu já vim falando isso há algum tempo. Não devem ser complementados com zero à esquerda de números significativos. Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. A legislação XMB, tais como leis e decretos, que utilizem mais de 3 algarismos, deverá ser escriturado usando ponto para separar ou milhar. Está aqui, ó, o exemplo. Ponto para separar ou milhar. Conforme os exemplos a seguir. Então, legislação extra MB. Extra, escrevi bem grande aqui, tá, senhores? MB. Ao citar no texto artigo anterior, artigo seguinte ou similares, a grafia deve ser por extenso. Lembra lá, senhores, que a gente botava o arte, arte 10, por exemplo, né? Então, a gente iniciava o texto de uma portaria assim, por exemplo. E se eu for citar no texto, eu coloco artigo anterior, artigo seguinte ou similares. A grafia deve ser por extenso. Ao citar o número do artigo, a grafia deve ser abreviada, seguida do algarismo arábico correspondente e do símbolo ordinal até o nono. Então seria assim, senhores, ó, artigo primeiro ao nono, né? E depois, senhores, seria artigo 10. Lembrando, assim eu inicio, tá? Texto de uma portaria, por exemplo. E aqui eu estou citando dentro do texto, senhores. A partir do 10, sem o símbolo de ordinal, tá? Arte 10. É justamente esse visuário aqui que eu montei para vocês. Artigo do 1 ao 9 e o do 10 ali em diante, sem o símbolo de ordinal. Os números que indicam páginas de documentos serão escritos sempre com algarismos arábicos. Sempre com algarismos arábicos, salvo para anexos, apêndices e adendos. Isso aqui é um caso especial e eu vou deixar para falar quando a gente chegar aqui no 3.21, que a gente vai estudar melhor essa paginação de anexos, apêndices e adendos, que ela é bem difícil. Então, os números que indicam páginas de documentos serão escritos sempre com algarismos arábicos, exceto, né, salvo para anexos, apêndices e adendos, que a gente vai ver lá no 3.21. Para designar parágrafo, deve-se empregar o símbolo de parágrafo, seguido do algarismo ordinal do 1 até o 9 e do cardinal. Então tá lá, senhores, parágrafo. Não dá para entender que é um parágrafo? Sim, né? Primeiro ao 9. Primeiro ao 9. E isso, parágrafo 10. Quando houver apenas um parágrafo, a designação deve ser por extenso, iniciada em minúscula. Parágrafo único. Perfeito? Isso, senhores. É isso, bem simples, né? Então, mais uma etapa vencida. Um grande abraço, até o próximo vídeo.